Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. No programa de hoje vamos conversar a respeito do tema Atuação do Judiciário Goiano em meio à pandemia. Eu tenho o grande prazer, a honra de poder ter aqui conosco, pela primeira vez, o desembargador Maurício Porfírio Rosa, do Tribunal de Justiça do Goiás. Desembargador, que presente ter você aqui conosco em nosso programa para poder discutir a respeito desse tema aí tão atual, né? Olha, eu vejo um tanto quanto de forma diferente, porque como ocupante de um cargo público, eu devo sempre estar prestando contas da minha atuação, do que penso, como conduzo o trabalho do qual eu sou um servo, eu sou um servidor do público. E sempre que tenho a oportunidade de estar aqui e vendo isso como uma prestação de contas, o prazer fica comigo. Maravilha. Vamos direto aí ao tema. Em meio a essa pandemia, né, que o Brasil e o mundo tem vivido, o que é que o senhor percebeu, o que é que o senhor tem visto aí de mudanças do judiciário, o que é que foi implantado em relação ao julgamento das demandas? Olha, o ser humano, ao longo da sua existência, ele sempre perpassou por momentos críticos para a sua existência. Esses momentos críticos advieram da natureza ou vieram do próprio ser humano, como as guerras, como as grandes hecatombes climáticas. E sempre quando ocorrem esses fenômenos que nos afetam profundamente, nós conseguimos tirar grandes lições e conseguimos avançar muito. Se nós antes desses fenômenos vamos passo a passo, quando eles ocorrem, nós vamos de salto. É fácil a gente perceber isso, porque a internet veio de um esforço de guerra. O trator que ara, que melhorou a produtividade, veio de um esforço de guerra. Então, nesses momentos em que o ser humano é desafiado pela natureza ou por sua própria índole, nós conseguimos avançar muito. No caso do judiciário, nós temos hoje as audiências e as sessões do Tribunal de Justiça feitas pela internet. Isso traz uma economia enorme. A semana passada mesmo nós tínhamos um advogado no Rio Grande do Sul, salvo engano meu, um outro do Rio de Janeiro, lá do Rio, lá de Porto Alegre, realizando esta sessão conosco, fazendo sustentação oral. Isso encurta caminhos, isso diminui o custo, não é? Reduz os gastos da população com o judiciário. E eu penso que esse enfrentamento ele veio para ficar. Nós vamos ter essas sessões virtuais e presenciais. Eu acredito que, fazendo uma projeção para o futuro, a gente fique com as duas situações, vai ser uma opção. Vai ser uma opção. O advogado está lá em São Paulo, quer fazer uma sustentação oral, faz por videoconferência. O desembargador não está bem para ir lá, participa da sessão virtualmente. Então isso é um avanço que esse momento da pandemia nos trouxe, um esforço humano para superar essas dificuldades que essa hecatombe, vamos chamar assim, nos trouxe, né? Então esse é um avanço considerável. A gente consegue destacar aí algumas questões inovadoras que o judiciário trouxe a título de tecnologia durante esse período de pandemia? Sim, hoje nós temos as chamadas sessões virtuais, porque antes um processo ia para o desembargador, ele estudava o processo, fazia um relatório, e em seguida esse processo ia para um revisor, para um outro desembargador analisar também aquele processo. E então nós íamos para a sessão depois que o revisor desse o seu de acordo. E lá na sessão, o desembargador relator dava o seu voto e em seguida o revisor. E o terceiro desembargador a votar, que sempre as nossas votações lá são em turmas de 3, o vogal acompanhava um ou outro, ou quando os dois votavam no mesmo sentido, acabava por unanimidade o voto naquele sentido. Nós trouxemos agora a sessão virtual. Essa não foi bem uma inovação do Judiciário Goiano, mas sim do Judiciário, porque o Supremo já havia adotado esse critério. Então, hoje, muitos processos nós
levamos para essa sessão virtual. A sessão começa segunda-feira e encerra na sexta-feira. Fica lá, aberto para eu, desembargador, acessar o voto do meu colega e então acompanhá-lo ou não. É mais prático porque eu posso estudar melhor aquele... Assistir quantas vezes quiser. Exato. Eu posso repensar e tenho até sexta-feira para votar. Então, isso veio para ficar, isso não vai mudar. Hoje, o advogado que quer que saia dessa sessão virtual, ele faz um requerimento e aí então vai para a sessão virtual, ou seria presencial quando essas emergências forem superadas. Mas, enfim, é uma tecnologia nova, a sessão virtual e a participação dos advogados de forma virtual. Falo no caso do Tribunal de Justiça. O programa está muito interessante. Vamos aqui a um breve intervalo, tá certo? Toma água, vai até um banheiro, convida alguém para poder assistir o programa, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Desembargador Porfírio, temos uma pergunta agora, vamos puxar agora para o lado do advogado, tá? Qual a importância aí do advogado, pensando nele como função aí essencial à justiça em tempos de pandemia? Olha, a gente já começa pela definição. O advogado exerce uma função essencial à justiça. A gente pode traduzir isso dizendo que não há justiça sem a função exercida pelo advogado. Então, a essencialidade diz respeito a não ser possível de outra forma. Então, o advogado tem que estar presente. E isso é muito simples de compreender. Eu, quando juiz lá em Lusiânia, fui fazer uma separação judicial e ali estava a mulher e o marido. E como o advogado da mulher ainda não tinha comparecido, não tinha chegado, eu pensei, olha, eu vou tentando fazer um acordo aqui com relação a bens e tudo, para adiantar, porque quando o advogado chegar, a gente já só passa esse acordo, se for possível. E assim eu fiz. E eu percebi que o acordo era muito bom para a mulher. Mas ela estava absolutamente insegura em fazer aquele acordo, em bater o martelo e dizer eu aceito. Nisso chega o advogado dela. Ela muda de expressão, porque ela sabe que chegou alguém ali que ela paga para defendê-la e que vai usar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise para fazer valer o seu interesse. E isso faz uma diferença enorme. O advogado faz então o acordo, nos termos em que nós havíamos discutido e acertado, mas desta feita com o aceite, com a alegria da cliente dele, que o fazia com a certeza de que alguém fez de tudo para defender o interesse dela, o advogado. Então eu rendo minha homenagem a esse profissional, que também já fui, eu advoguei por 9 anos, e posso dizer que durante esses meus quase 32 anos de magistratura, nunca decidi um processo que não fosse pelo que me disse um dos advogados. E nós não podemos, de maneira alguma, estarmos imputando à categoria coisas difamatórias ou fazendo da profissão capitis diminuus, de maneira alguma. É verdade que existem maus, não vou dizer advogados, mas maus indivíduos que são advogados. Assim também são juízes, promotores, assim também são padres, pastores. A questão não está na profissão, mas sim no ser humano. É da nossa índole sermos bons, maus, é da nossa natureza. Então, eu faço uma defesa veemente da classe
dos advogados, e a gente sabe que a OAB age com relação ao mal profissional, porque ele existe. Vamos repetir, existe o mal médico, o mal padre, o mal pastor. Isso nós temos que conviver, porque é o ser humano. Se a gente quisesse só bons profissionais, não seríamos humanos. Então, eu ressalto que durante 32 anos, tive certamente algumas propostas desonrosas, mas eu posso garantir que em 32 anos foram umas 5, 6, não mais do que isso. Para milhares, a gente percebe daí o quanto é importante a advocacia para que a justiça seja feita. Bom demais. A gente falou aí um pouco da tecnologia que veio para o judiciário, falamos da importância do advogado, né? Quando a gente fala agora da parte, né? Trazendo a tecnologia em relação a essas audiências virtuais, às vezes o advogado está num canto, a parte está no outro lugar. Na sua ótica, você acha que traz algum malefício, algum prejuízo para a parte, ela poder ser às vezes ouvida estando de forma virtual? Esse calor humano traz algum malefício? Eu creio que sim. Nós não temos nas coisas que fazemos só o lado bom. Em tudo do humano tem o lado bom e o lado ruim. Quando a gente fala de ouvir pela internet, é preciso que a gente se lembre do seguinte: a comunicação, ela teve início com o ser humano, penso eu, ela foi com as nossas reações, com a química do corpo. Depois nós passamos para a comunicação gestual. Da comunicação gestual a gente foi para a comunicação oral, mas ainda a comunicação ela é muito feita por expressões faciais. Há poucos dias eu li um psicólogo dizendo que a parte do corpo humano que não mente nunca é o pé. E achei interessante dizer isso, porque diz que o pé nunca mente. Todas as outras partes do corpo são capazes de gesticular ou de traduzir mensagens que sejam inverídicas, mas que o pé não é capaz de fazer isso. Então, eu não posso aquilatar isso, mas conto a título de enriquecer a nossa conversa, de que a comunicação se faz do pé até a cabeça. Porque quando eu falo alguma coisa com mais ênfase, eu preciso mostrar minha expressão facial. Ela faz parte dessa comunicação. Eu até relato que quando nós fazemos as nossas sessões por videoconferência, vê as pessoas na tela, a gente faz um esforço muito grande para para perceber essa comunicação que fica aí subreptícia. A gente está tentando ver isso ali e não consegue, porque a tela não te dá essa possibilidade. Então, esse é um prejuízo que vem, porque a gente sabe que quando a gente vê, por exemplo, a transcrição do que se fala num telefone, a gente não entende o que está escrito ali, porque falta a entonação, porque falta a ênfase em cada palavra ou em cada parágrafo. Então isso, obviamente, traz um prejuízo, mas não é um prejuízo assim irreparável. Ele é um prejuízo que a gente consegue superá-lo, a gente vai aprendendo a dar respostas para isso. Mas por enquanto eu não tenho visto, por enquanto eu vejo que há um prejuízo sim. E a parte tem o direito de olhar para o seu julgador, a ver e fazer a sua valoração daquela conduta, do como o julgador age. Eu acho que há um prejuízo pequeno, mas há. Devo dizer, para não ter dúvidas, que isso não influencia na valoração e na conduta para se fazer justiça, mas traz um prejuízo na captação, na percepção da mensagem que vem até o julgador. A gente poder fechar aqui o nosso programa com chave de ouro, como é que está essa retomada aí dos trabalhos presenciais? Por exemplo, se temos algum telespectador nosso que quer se dirigir até o fórum, hoje a algum tribunal, ele tem essa possibilidade já? Como é que estão? Olha, como é que estamos? Desculpe. Os gabinetes dos desembargadores lá, todos têm uma pessoa sempre aberto lá. Mas nós ainda não estamos recomendando atendimento por quanto a gente precisa controlar essa pandemia. O grande inimigo, o grande adversário nosso é a pandemia. Você, por favor, use máscara, não aglomere. Por favor, se tiver com qualquer sintoma, procure o médico. Use o sabão para lavar a mão, use o álcool. Isso é fundamental para a gente não transmitir, criar uma barreira para esse vírus, para que ele chegue num ponto e pare ali.
Então você faça uso desses mecanismos que a ciência nos disponibiliza para a gente enfrentar essa pandemia. O tribunal tem feito a parte dele, porque você imagina, uma pessoa que vai lá, que tem o vírus, transmite para quantos nesse caminho ou lá no gabinete? E esse de lá transmite para quantos outros? Então não faz sentido, por enquanto, a gente estar fazendo atendimento ao público. Eu e os demais embaixadores atendemos, marcamos horário para atender por videoconferência ou por telefone, e eu não vejo assim um prejuízo enorme para isso, um prejuízo, digamos assim, fatal. Há prejuízo, como a gente já viu, a comunicação ela se dá olho no olho, mas nós não podemos deixar assim de ver que nós temos um inimigo aí, esse sim é fatal. Nós precisamos enfrentá-lo. E as armas que temos são essas. Então, por enquanto, acho que não é saudável a gente ter esse tipo de atendimento direto ao público. Desembargador Porfírio, foi uma honra imensa recebê-lo aqui em nosso programa. Espero que o senhor volte, né, algum dia. Foi excelente esse nosso bate-papo e, de fato, me senti muito, muito feliz e honrado com essa visita aqui, tá bom? Olha, certa feita, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, estava prestando contas da administração dela para a rainha. Então o repórter perguntou a ela se ela não se sentia constrangida de, eleita pelo povo, ter que prestar contas a uma pessoa que sequer foi eleita pelo povo. Ela disse, não, eu sirvo ao meu povo. E a cada momento que eu presto contas do que faço, eu estou a serviço do meu povo. Então, antes de me constranger, me faz feliz poder contribuir para que o meu povo conheça o seu julgador, conheça os mecanismos que a gente tem para sobrevivência e para existir com dignidade. Nós nos propusemos a construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Isso faz parte dessa construção. Bom demais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.